Gente, finalmente eu vou voltar com esse canal. Estou dando um passo realmente de fé. E, bom, gente, eu espero que vocês acompanhem tudinho por aqui. Hoje eu resolvi, então... Gente, eu não sei se a qualidade tá boa. Estou voltando. É algo que eu sempre quis voltar, mas não voltava, estava remediando. E hoje eu vou fazer um maquia e conversa, só pra tirar essas manchinhas aqui. E manchinhas não, né? Porque saiu o rímel. E quero estar conversando um pouquinho com vocês sobre onde que eu passei esse tempo, aonde que eu estava e tudo o que aconteceu. E contando um pouquinho sobre o meu testemunho. Gente, o vídeo é pra falar um pouquinho mais sobre qual que é o propósito do canal, que agora em 2025 eu descobri, e entrando em 2026 vai ter muita novidade aqui, em nome de Jesus, direcionado por Jesus, tá? Gente, eu tenho meu canal, pra quem não sabe, desde os meus 7, 8 anos de idade, e eu sempre fiz vídeos, sempre gostei dessa parte de vídeos. Mas, ao passar do tempo, quando eu era mais criança, eu queria usar isso como uma fonte de renda também. Porque eu não era boba nem nada, né, gente? Eu queria também viver disso. Sempre tive esse sonho, digamos assim. Mas o meu canal, como eu usava músicas com direitos autorais, eu perdi toda a monetização do meu antigo canal. E aí eu desanimei na época. Como eu era uma criança, né, tipo assim, pré-adolescente, eu falei, quer saber? Vou começar a trabalhar de jovem aprendiz. E eu deixei isso de lado, comecei a trabalhar. E aí passou muito tempo. E esse ano de 2025, como eu dei uma folga de trabalho e tudo mais, né, muitas coisas aconteceram, esse sonho retornou e sempre esteve no meu coração. Essa é a verdade. E eu pensei, sabe, muitas das vezes a gente tem um plano, mas o de Deus é muito melhor. E esse sonho veio de volta no meu coração. Ei, olha pra mim, belinha. Não chora, não é pra chorar. E, sabe, gente, se a gente tem um sonho, a gente precisa persistir nesse sonho. E isso que veio muito no meu coração, sabe? E, sabe, gente, talvez o que eu mais sonhei todos esses anos possa acontecer. E eu não sei porquê, mas eu tenho essa percepção, sabe? Que não está nas minhas mãos mais. E então, eu tomei um posicionamento de fé e estou gravando esse vídeo no finalzinho do ano, porque eu sei que não acabou esse ano ainda. E em nome de Jesus, que nada que eu venha falar proceda no meu entendimento aqui nesse canal, porque eu falei, Deus, eu tentei tanto, e quando eu era criança eu desanimei, mas o Senhor me lembrou desse canal, me lembrou esse sonho de infância, e talvez eu tava deixando de ser a Raíssa que eu era por medo. Então, sabe, eu acho que tudo tem um propósito nessa vida, absolutamente tudo. Então, gente, eu entreguei esse canal nas mãos daquele que criou tudo. E, enfim, né, gente, estou muito emocionada realmente. Não esperava por isso. Eu esperava ser mais forte. Sei. Ai, gente, é porque eu sei o que eu sinto, sabe? Eu sei muito o que eu sinto. E tudo bem que eu tô de TPM, mas assim, é algo muito do meu emocional também, de propósito. E falando agora um pouquinho sobre o meu testemunho, né, gente? Eu tô vendo que eu vou chorar muito nesse vídeo ainda.
Gente, então, eu sempre fui uma criança que sempre gravou vídeos e tudo mais, tal. Mas os meus pais se separaram em 2020, se eu não me engano. E eu fui morar com a minha mãe somente. Então aquele quarto rosa não existe mais. Enfim, fiz minha festa de 15 e tal. Enfim, tudo certo. Meus pais são separados, divorciados, né? Foi morar eu, minha mãe e meu irmão. Tinha acho que uns 18 para 19. Comecei a sair, comecei a beber, ir em festa, festinha aqui, festinha ali. E, enfim, né, gente, esse processo de separação não é fácil pra qualquer idade, né? Tipo, tem umas pessoas que acham mais fácil, umas pessoas que acham mais difícil. Mas aí a minha mãe conheceu uma outra pessoa, eu comecei a sair muito mais. Eu e minha mãe, a gente teve uma parte de desentendimentos, a gente reconheceu que as duas estavam erradas e tudo mais, que a gente precisava melhorar, e ela achou melhor me deixar morando sozinha. E aí eu morei sozinha por 1 ano, só que eu não tava conseguindo pagar as contas direito, tava saindo demais. Eu tinha uma certa imaturidade ainda, tava amadurecendo. Resumindo tudo, eu estava me perdendo em festas, me perdendo em bebidas, me perdendo em amizade, mas o Senhor me encontrou. E como que foi esse encontro, que é a parte que mais chama atenção? Eu trabalhava numa farmácia e até que um dia eu conheci a Mariana. E a Mariana veio falando de Deus, ela sempre foi da Assembleia de Deus. E só que eu falei, eu não vou dar bola pra isso porque não tem nada a ver comigo, sabe? E eu fui bem insistente, fui resistente, na verdade é a palavra certa. E eu não dei bola para o que ela estava falando no momento. E a minha vida estava toda desorganizada, assim, espiritualmente. E continuei saindo e tal. Até que um dia, gente, eu tive um coma alcoólico. Nesse coma alcoólico, eu, sabe, fiquei muito mal realmente, porque eu saí com uma pessoa que estava pagando tudo e tal, e eu me animei demais. E eu bebi muito. E nesse coma alcoólico, gente, parece que Deus abriu os meus olhos, porque o Espírito Santo já estava habitando em mim. Porque a partir do momento que a semente é plantada e o nosso coração ele pega, o Espírito Santo ele já começa a habitar em nós, né? E também o testemunho da Mariana é muito impactante. Então é um testemunho que impactou realmente, e não teve como eu não escutar isso, não absorver no meu coração, né? E cada testemunho é para testificar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Que nada é por acaso, é tudo por propósito. Tudo tem uma semente de propósito. E a colheita é maravilhosa. E, enfim, né, gente, eu me vi perdida naquele momento. Mas eu sabia que tinha algo que me chamava. Eu já tinha recebido vários convites de outras gurias para ir na Renovar e também na JET e na Assembleia. Então eu recebi 4 convites de pessoas diferentes. As 2 meninas da Renovar, que na época minha chave tinha caído no bunker, também nessa mesma situação, que é uma hamburgueria aqui de Chapecó. E as meninas me ajudaram. E uma outra colega minha que saía muito mais que eu estava começando a ir na JET. Tudo muito assim, sabe? E eu sentia que Deus estava me chamando. Deus estava falando, filha, venha do jeito que você está. Só que eu quis fazer um último teste. Eu quis ir em outra balada pra ver se realmente eu ia gostar, e eu vi que eu não tava mais gostando daquela vida que eu tava levando. Mas eu fui resistente até a última, né? E nesse dia que eu tive o coma alcoólico, a minha mãe se acordou do nada. Eu tinha pulado a janela, não tinha feito nenhum barulho. E quem explica isso? Ela acordou do nada e ela viu o estado que eu estava, né? E me xingou. E falou, nunca mais você vai fazer isso. Me deu um tapinha, né, gente? Tapinha não dói. E, sério, não tem explicação que minha mãe viveu também, porque ela se acordou do nada. E, enfim, posso trazer ela também pra contar pra vocês como é que foi e tudo mais, na visão dela de mãe, né? E isso foi no domingo. Na segunda-feira,
Eu estava com a minha mente decidida que eu não queria mais aquela vida. E fui procurar emprego porque eu tinha sido mandada embora da farmácia, então eu estava desempregada. Então, na quarta-feira para quinta, eu já estava com um contrato assinado para começar a trabalhar numa loja de cosméticos aqui em Chapecó, que foi um emprego que realmente Deus abriu as portas e fui contratada na hora. Então, na segunda para terça eu fui buscar emprego e na quarta e na quinta eu já estava contratada. No sábado eu já estava indo na JET, na igreja. E quando eu pisei na JET, meu coração sabia que eu precisava de Jesus. E enfim, né, gente? Esse é meu testemunho. E toda vez que eu lembro dele, é impactante, porque a bondade do Senhor, a fidelidade dele nos constrange. O amor que ele tem por cada um de nós é único. E se fosse para voltar atrás e viver tudo novamente, eu viveria 1000 vezes. Porque tem coisas que só o Senhor fez por mim. E não cabe nesse vídeo a bondade, as promessas, e a gente tem que saber descansar no Senhor. E é essa fase que eu tô vivendo, sabe? Descansar e entregar totalmente. O nosso medo não pode nos parar. E, sabe, eu tava com tanto medo de voltar com o canal. Tava com tanta insegurança, sabe? Mas eu sei que esse canal, ele não pertence mais a mim. E que talvez eu possa encontrar corações que estejam precisando desse amor. Porque esse amor, ele é um amor que preenche. Ele é um amor que constrange. E é um amor inexplicável. Então, gente, sejam bem-vindos a uma nova versão, a uma nova estação e uma nova história comigo. Sejam muito bem-vindos e que vocês curtam, comentam e compartilham, porque o testemunho, ele serve para testificar e aumentar a fé. Eu sou grata por todas as pessoas que eu tenho na minha vida, sou grata a tudo que eu vivi. E toda essa fase que eu vivi, também de festas e tudo mais, foi uma fase. E eis que Deus faz tudo novo, tudo novo em nossa vida. E, enfim, espero que vocês consigam compartilhar. E, enfim, gente, eu tô admirada com o tanto de emoção que eu tô sentindo. Eu não sei porquê, mas é isso. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Se você está assistindo esse vídeo de tarde, boa tarde. Se você está assistindo esse vídeo de noite, boa noite. E se você está assistindo esse vídeo de bom dia, de manhã, bom dia. Eu declaro uma bênção, uma vida renovada e uma vida transformada pelo nome de Jesus. Porque Ele vem. E, sem demora, Maranata, a hora vem. E nós estamos ansiosos pela chegada dele. Mas quanto mais pessoas estiverem conectadas e nessa videira verdadeira, finalmente ele vai vir. Até mais, gente.